Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29, fechamento do Sermão do Monte. O povo ouve Jesus após ele concluir todo aquele discurso, todos aqueles ensinamentos, e eles ficam espantados, né? O povo fica espantado, aquelas pessoas ficam espantadas, porque nunca tinham ouvido alguém que ensinasse daquela forma. Isso quer dizer para nós que Jesus detinha algum tipo de autoridade. Autoridade no sentido de dominava aquilo que falava, vivia aquilo que ensinava. Então, ele passava o ensinamento para as pessoas como que se ele estivesse falando de algo que ele fazia na prática, como se ele estivesse falando de algo que era natural para ele. Claro, Jesus estava trazendo os ensinamentos que o Pai lhe dera. Jesus era o Deus encarnado. Então é claro que ele, de certa forma, vivia tudo aquilo, né? Mesmo estando no corpo humano dele aqui nessa terra, ele era a perfeição de tudo aquilo que ele ensinava. Ele trazia consigo a autoridade daquilo que ele ensinava. E aí, o trecho aqui do versículo 29, na Bíblia, a mensagem, diz exatamente isso, né? Era óbvio que ele vivia o que pregava em contraste com os líderes religiosos do povo. E foi essa a melhor aula que aquelas pessoas já tinham ouvido. O Sermão do Monte é direcionado aos discípulos, mas havia todo um povo em redor dos discípulos de Jesus, discípulos esses que não eram só os 12. Jesus tinha vários discípulos, né? Dezenas de discípulos, mas os 12 eram apenas aqueles mais próximos que ele de fato havia comissionado para aprenderem dele e prosseguirem, né, com o seu legado. Mas o povo que estava ali ao redor também ouvia o que Jesus falava e se admirava, assim como seus discípulos. E hoje, isso aqui fica como uma marca para nós. Nós precisamos buscar pessoas que vivem aquilo que falam, que são em essência, mesmo que nós, como seres humanos, é claro, sejamos falhos e muitas vezes, mostremos essas falhas para quem está ao nosso redor, nós devemos buscar pessoas que estão no caminho do discipulado de Cristo, ainda não são perfeitas, mas, de certa maneira, vivem aquilo que pregam. No tempo onde o YouTube, o Facebook, o Instagram, o Telegram e outras redes sociais estão em muita evidência e estão muito presentes na nossa vida, nós temos acesso a muitas publicações, a muitos produtores de conteúdo. E então, muitas coisas chegam através dessas plataformas para nós. E nós acabamos ouvindo e nós acabamos, sim, de fato, aprendendo muita coisa e utilizando essas ferramentas para o nosso crescimento. No entanto, muitas vezes nós estamos aprendendo de pessoas as quais nós não conhecemos pessoalmente. E se nós não conhecemos pessoalmente, nós não sabemos até que ponto essa pessoa vive o que ela está ensinando. Nós não sabemos até que ponto essa pessoa está fundamentando aquilo que ela está dizendo ali. De onde ela tirou? De onde ela trouxe? É da cabeça dela? É um autor? É um pai da igreja? É alguém na história da igreja? Algum santo? Algum teólogo famoso? Então, que nós tomemos sempre cuidado para que nós, como os discípulos de Jesus e não como multidão, nós possamos aprender e aplaudir com aquilo que está sendo pregado, mas que, além disso, avancemos um passo a mais, avancemos um passo além, para não absorvermos qualquer coisa, para não absorvermos de tudo o que é passado. Porque se nós não conhecemos a pessoa pessoalmente, né, nós não podemos, às vezes, compreender até que ponto aquilo que está sendo dito coaduna, concorda, corrobora, afirma o que é vivido.
Então, fiquemos sempre alerta. Peçamos ao Espírito Santo que nos ordene, que nos guie e nos direcione no caminho de pessoas que são como Jesus, ensinam com autoridade e, para além do ato de falar, de se expressar bem, vivem uma vida que exemplifica, materializa, digamos assim, aquilo que é dito. Deus abençoe você. Até amanhã.